Olá! Iremos explorar agora o quarto exemplo de aplicação de fotografia computacional. Dessa vez, Image Stitching. O processo de Image Stitching é responsável pela geração de imagens panorâmicas. Então, com os aparelhos móveis atuais, a gente tem essas funções amplamente presentes. Ok? Então, o processo envolve basicamente a captura de imagens em sequência com uma interseção relativamente grande entre elas, né? Que ali normalmente entre 15 a 30% da imagem tem que ter essa interseção de elementos, ok? Então você pode tanto capturar verticalmente como horizontalmente para gerar essas imagens panorâmicas. O image stitching na verdade é mais geral, já que ele pode ser utilizado para gerar colagens ou mosaic. Okay? Então você pode tirar imagens do mesmo objeto em várias posições e desde que tenha essa quantidade decente aí de overlap entre as imagens, você consegue unir elas, alinhar e fazer, né, a geração de uma colagem a partir dessas imagens. Então, o objetivo da gente seria gerar algo desse tipo aqui, né, uma imagem panorâmica. O primeiro passo, né, envolve a detecção de características, né, detecção de pontos de interesse para guiar o nosso processo. A gente vai fazer essa detecção em todas as imagens que a gente tem disponível. Okay? Então a gente vai determinar pontos interessantes aqui nas imagens com descritores de características, como por exemplo o Sift, Surf ou Orb. Né? Tem vários deles no OpenCV disponível. E aí, a partir dessas características, a gente consegue identificar essa interseção delas, ok? Então, nas imagens, a gente vai poder encontrar possíveis correspondências entre esses pontos de interesse. Então, cada linha dessa representa um chamado match, né? Que é quando você tem um ponto de interesse que aparenta ter sido identificado na outra imagem, ok? Então, tem todos esses pontos aqui que parecem ter sido identificados nas duas imagens. São os pontos em amarelo. Os pontos em azul, foram detectados como pontos desinteressantes, mas não tem um matching correspondente na imagem, ou pelo menos não tem um matching identificado na imagem, ok? E aí a gente precisaria, no caso, de uma quantidade decente deles, o máximo possível, ok? Para poder alinhar essas duas imagens, ok? Elas vão estar em perspectivas diferentes, né, do objeto. Então, aqui não dá para ver tanto porque tem as linhas poluindo um pouco, mas como a gente moveu a câmera, a gente vai ter perspectivas diferentes dos objetos, ok? Especialmente nessas regiões aqui mais próximas dos limites da imagem, né? Você pode ter aí distorções em relação à perspectiva. Né? Por exemplo, eu estou aqui em uma sala quadrada, em que se eu olhar para o fundo da sala, as linhas do fundo estão em paralelos, mas as linhas laterais elas estão meio que convergindo ali para um ponto de fuga, ok? Mas se eu virar para esse lado de cá, são essas linhas daqui que vão estar em paralelo, mas as linhas daqui e daqui vão estar convergindo para um ponto de fuga para lá, ok? Então você tem essa diferença na perspectiva. E aí é ideal que você encontre uma matriz a partir dessas correspondências aqui que faça o warping, né, a distorção necessária para alinhar essas duas imagens. Então você vai projetar as imagens em uma perspectiva em comum. A gente vai encontrar essa matriz a partir desses pontos, né, ela vai ser feita uma estimativa e vai aplicar a distorção nas imagens, ok? Então aqui ela está aplicando as distorções nas imagens, essencialmente alinhando os pontos nelas. Então a gente consegue fazer o overlapping dessas duas imagens agora, ok? Que é justamente essa parte do alinhamento a partir dessas interseções, agora nessa perspectiva em comum. E a partir disso a gente consegue fazer um blending, ok? Essas imagens geralmente vão ter algumas diferenças, né? A gente pode ter diferenças de iluminação, pode ter, por exemplo, algo que se movimentou e causou uma sombra. Então você pode ter mudanças aqui também, né, nas cores, nas sombras. E aí, para a gente mitigar isso daqui e fazer um panorama que tenha
né, um visual uniforme, a gente vai precisar fazer um processo de blending, né, que é a união dessa imagem de forma a uniformizar as diferenças dessa iluminação, ok? Então, se a gente não fizer o blending, por exemplo, aqui a gente consegue ver que, por exemplo, as imagens elas têm uma quebra assim, que é possivelmente onde é quebrada as imagens. Então, por exemplo, tem uma imagem que é daqui até aqui, que se a gente não fizesse o blending, poderia ser visível aqui, né, o corte. A gente teria cortes aqui bem visíveis nas imagens, ok? Um passo que você pode fazer adicional é você fazer o cropping, né? Cortar isso daqui ou distorcer para alinhar com os limites aqui, né, do quadrado. Deixar a imagem certinha alinhada. E eu estou deixando então um exemplo disponível no Colab para que a gente explore juntos e aprenda como fazer, né, esse procedimento com o OpenCV.